novamente, tá? Jesus é seu amigo? E você? É amiga de Jesus? Tem uma diferença, né? Se Jesus é seu amigo, você é amiga de Jesus? Tem certeza? Coloca esse ponto de interrogação aí depois, também. Se puder abrir a Bíblia em Lucas 8, versículo 2. Amém? Lucas 8, 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essa mulher, né, que nós estamos estudando, né, vamos aprendendo das mulheres da Bíblia, e tem sido uma bênção. De perguntar, alguém tem sido assim edificada em cada culto, né, através das mulheres que passaram na palavra de Deus? Nós estamos vivendo hoje, isso serve para nós, né? Está na palavra que o apóstolo falou ontem. Não tem o novo e velho, né? A palavra de Deus é uma só, né? O ontem, hoje e amanhã vai permanecer. E essa mulher que fala aqui na Bíblia, vou contar um pouquinho da história dela para quem. Alguém já tinha ouvido falar de Maria Madalena? Quem não conhecia? Na Bíblia. Todo mundo? Amém. Glória a Deus. A Maria Madalena, ela tinha uma vida, a Bíblia fala que mais ou menos o mundo não fala, né? Mas é uma vida miserável. Essa vida miserável poderia ser o quê? O que vocês poderiam pensar numa vida miserável? O que é uma vida miserável? Pode falar, irmãos. Sem a graça de Deus. Oi? Sem a graça de Deus, amém. Mas assim, na vida dela, no dia a dia dela, o que seria uma vida miserável? Poderia ser, né, uma mulher da vida, não sei, poderia ser uma pessoa humilde, pode ser humilde também, porque é miserável, às vezes a pessoa, né, pobre, humilde, né, a Bíblia não diz dela. Diz que ela morava numa cidade que ficava a oeste da Galileia, chamada Magdala. Tá aí, talvez seja parecer o nome dela, Maria Madalena, né? Ela era uma mulher feliz, e nem, ela não era uma mulher feliz, nem se parecia com outras mulheres que moravam ali. Ela era uma mulher possuída por vários demônios. Apesar dessa vida de sofrimento e pesadelos, ela, um certo dia, ouviu a voz daquele que iria tirá-la para sempre do mundo das trevas e colocá-la no mundo da luz. Jesus libertou daqueles demônios que atormentavam e dominavam, e ela transformou uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5, 7 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura. Quem é que é a nova criatura? Todo mundo? Só algumas aqui? Só vê um pouquinho, levanta a mão? Todo mundo? Amém. E Maria Madalena, ela estava, vamos dizer assim, quando você recebe um perdão, a gente tem que ser grato, né? E Maria Madalena não ficou grata, ela ficou muito grata. Ela se tornou assim, vamos dizer, é difícil falar, foi uma pessoa que, como eu não sabia, eu não sei se, né, a vida dela miserável, o que era, mas o coração dela era tão grato ao Senhor, que ela não queria se apenas o Senhor ter libertado, ela queria ser amiga de Jesus. Ela não bastava só Jesus ter libertado ela. Por isso que eu perguntei a cada um de vocês, né? Jesus é seu amigo? Você é amiga de Jesus? É bem diferente de você ter um amigo e você ser amiga de alguém, né? E a Maria Madalena, depois de tudo aquilo, né, que ela tinha passado, ela tinha um objetivo na vida dela. O objetivo dela era seguir o Senhor, não interessa onde, né? Onde Jesus estava, ela estava também. Ela é tão grata que, aos olhos, eu vejo assim, você pode pensar, Jesus, né? Como que Jesus pegou a mulher ali miserável, perdoou os pecados? Aos nossos olhos,
Nós não entendemos as coisas do Senhor, mas aos nossos olhos, aquela mulher, assim, vou pôr assim como se fosse uma mulher humilde, né? Todo mundo estava aqui ontem no culto, né? Viu um rapaz que entrou, né? De morador de rua, uma pessoa humilde. Vamos pôr assim, porque ele é morador de rua, mas ele é humilde. Mas o Senhor tocou no coração dele, ele ouviu louvor, ele deve ter ouvido a palavra lá, para ele chegar até a porta e ouvir, e querer aceitar Jesus, né? Ele deixou o Espírito Santo. E a mesma coisa aconteceu com Maria Madalena, né? Aquela vida que ela tinha, né? Dos pecados, como todas nós, antes de ter Jesus, né? Éramos pecadoras. Ela colocou no coração dela: eu quero seguir Jesus, não quero só seguir, eu quero servir, eu quero amá-lo. Será que cada uma de nós tem feito isso com Jesus? Será que cada uma de nós temos servido, amado, né? E seguir Jesus? O que é seguir Jesus? Quem pode falar para mim? Você aceitou Jesus, ele te libertou, né? Você ama ele, mas seguir Jesus, o que é? O que é, Bel? Isso, Bel, andar lado a lado, tá? Porque o Senhor, quando ele nos liberta, ele não olha mais o que passou, ele não olha o nosso passado. Eu vou falar, nós somos uma nova criatura, e o Senhor não olha a nossa aparência, né? Nós olhamos a culpa daquela pessoa, aí você quer chegar longe daquela pessoa, né? Porque você tem o exemplo do rapaz ontem, mas o Senhor olha o quê? O Senhor fala que os pensamentos dele são diferentes dos nossos, os caminhos dele são diferentes dos nossos. E é isso que Maria Madalena queria. Ela queria realmente estar na presença do Senhor. Ela queria agradar o Senhor. Como vocês têm agradado o Senhor? Alguém pode falar? O que vocês têm feito para agradar o Senhor? É difícil? Mas esse agradar o Senhor não é só aqui dentro da casa do Senhor. Esse agradar o Senhor, como a Bel falou, que a Bel aceitou passo a passo. O que é passo a passo? O que é passo a passo? Seguir o Senhor. No dia a dia, todo lugar, onde você estiver, Jesus para estar presente, né? Não é só aqui na igreja, na sexta, no domingo. É seguir a Jesus passo a passo. É seguir a Jesus na alegria, na tristeza, na doença, onde estiver, do jeito que você estiver, né? E Maria Madalena, né, como se diz, ela queria seguir Jesus, não importava o que aconteceu com ela, porque muitas pessoas, eu converso com algumas mulheres, elas se culpam muito do passado, elas não esquecem o que aconteceu, né? E Jesus apagou o passado, né? Desde o momento que você abriu seu coração, que você aceitou Jesus, Deus não lembra do seu passado. Você que lembra do seu passado. Você que se culpa. Você que fica remoendo no teu coração, né, que você não tem, vamos dizer assim, não serve você. Jesus não te quer assim. Não, Jesus te quer assim, do jeito que você é. Do jeito que você está agora, né? Tem que mudar? Tem. Porque Jesus nos quer o quê? Limpas, perfeitos, no dia a dia. Eu falo com minha pessoa, eu tenho falado para o Senhor que eu procuro mudar a cada dia. Eu não quero ser a mesma todo dia. Eu não quero estar na casa do Senhor todo dia, igual ao que eu fui ontem. Ontem foi a sexta, foi véspera, foi um dia, hoje é outro dia. Como eu acho que quem estava aqui na vigília, acho que foi o Bruno que falou, que cada dia na casa aqui no Brasil é diferente do outro, né? Nós não temos uma regra, né? Igual, e é isso que o Senhor quer, não quer que todo dia seja igual, né? Levanta, olha, vai trabalhar, aquela rotina, né? Às vezes nem hora, porque dá tempo, sai correndo, né? Aí chega de tarde e tal, come, vem para a casa de Deus, sai daqui, vai embora, volta, entendeu? Esquece Jesus lá fora, esquece Jesus do emprego, muitas vezes a pessoa nem sabe que você tem Jesus no seu emprego. Eu conheço muitas pessoas que é uma coisa na igreja, isso aí, eu conheço muitas pessoas, não digo mulheres, mas homens também,
que dentro da igreja é uma coisa e fora é outra. Eu conheço pastores. Eu fiquei sabendo essa semana de um pastor, que o Claudio, quando ele trabalha com ele conversa com muitas pessoas e ele conversando em comum caiu numa determinada pessoa lá e quando ele me contou aqui, eu fiquei assim, né? Eu falei, nossa, pastor fazendo coisas, né, que não deveria ser feito. Como pastor, líder de uma denominação, fazendo errado. Na igreja ele é uma coisa, lá fora é outra. Que testemunho que nós estamos dando para o mundo? Nós estamos seguindo Jesus lá fora? Isso é seguir Jesus lá fora? Não é. A gente fala, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, mas você segue Jesus a cada segundo, em todo lugar que você está, você é a mesma pessoa do que você é na igreja? Você ama seu irmão do mesmo jeito aqui na igreja, lá fora? Você tem esse sentimento pelo seu irmão, pela sua irmã? Vamos falar de mulher aqui, né? Pela sua irmã. O que você é aqui, você é lá fora. Aqui principalmente, né? Aqui que tem sido o maior testemunho, né? Amar o nosso irmão mais do que tudo. E a Maria Madalena, ela, desde que ela colocou, né, na vida dela essa determinação, foi como determinada, né, a seguir Jesus pelo aquilo que ele fez por ela. Ela poderia simplesmente ter, como todas, né, muitas, aceitou Jesus, né, Jesus limpou, tirou os pés, acabou, esqueceu Jesus. Ou não digo esqueceu, está servindo o Senhor aí, né, de qualquer jeito. Mas não, ela colocou no coração dela que ela queria ser amiga de Jesus. E amigo o que é? Estar próximo do Senhor, todos os dias. Estar próximo não é só, vamos por aqui num dia, é todos os dias. E ela todos os dias estava seguindo Jesus. Ela queria servir, amar, e eu acho que é mais do que servir, ela queria dar o melhor dela, né? O que ela tinha, que embora eu acho que ela, pelo que diz na palavra, ela não possuía bens aqui, mas o que ela tinha, ela queria dar para o Senhor, né? E ela colocou no coração dela que não era ela que estava vivendo, Jesus estava vivendo a vida dela. Em Gálatas 2:20 diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso ela queria ter certeza, ela estava determinada a seguir Jesus em todos os lugares, a prosseguir a cada dia dela, avançando. É o que nós temos que fazer. Você tem feito isso a cada dia, prosseguindo, buscando o Senhor, esquecendo do seu passado, do que aconteceu, que passou, Jesus te perdoou, não precisa mais remoer. Eu digo assim, porque às vezes lá atrás, no início, às vezes eu mesmo me culpava de algumas coisas, isso bem muitos anos atrás, como mãe, né? E eu achava que eu não tinha educado meus filhos como eu deveria. Isso é coisa de mãe, né? Diferente de quem é mãe aqui sabe. E até que um dia a pessoa, usou a pessoa para me dizer que o Senhor estava feliz da forma que eu tinha cuidado dos meus filhos. Porque a gente se culpa muito, né? A gente como mulher, como mãe, será que eu fiz certo, né? Os erros dos nossos filhos não podem ser os nossos. Glória a Deus, porque tem as crianças que eu vejo no caminho do Senhor, eu louvo o Senhor, porque quando eu vejo as crianças aprendendo a palavra, eu estava conversando com a Tati ontem, sobre os cultinhos com crianças em casa, que eu fazia muito com os meus filhos, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles sigam também o caminho de Jesus, porque ensina a criança no caminho que deve andar. E Maria, ela tinha colocado no coração dela seguir fielmente o Senhor. Não é fácil, né? Porque esse mundo que nós passamos com tantas provações, com tantas lutas no dia a dia, com
com tantas coisas ao contrário, né, daquilo que nós temos aprendido, né, que o mundo tem cobrado muito da gente, né, de coisas, mas se a gente for olhar para o mundo, a gente não olha para Jesus, né? E a Maria Madalena não queria olhar para o mundo, ela queria olhar para Jesus. E muitas vezes nós, quando estamos seguindo a Jesus, como a Bel falou, né, é passo a passo, mas não é passo sim, passo não, é passo a passo, cada dia, né? E Maria Madalena estava seguindo Jesus a cada dia. Só vou continuar um pouquinho da história dela aqui, tá? Maria Madalena estava sempre com o Senhor. Ela pôde ver então ele sendo preso por causa da traição de Judas, sendo açoitado, acorrentado, tendo em sua cabeça uma coroa de espinhos. Ela foi testemunha dos momentos em que ele ficou calado, nada fazendo por si. Ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha que tornar real o plano de Deus. Tinha esse plano de Deus para nos salvar. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Só que a Maria Madalena, ela não sabia desse plano de Jesus. Ela seguia ele por amor. E nós? Nós sabemos a história do Senhor. Nós sabemos que Jesus morreu por nós. Você imagina a dor de uma amiga, né? De saber que a pessoa que ela amava, né? O melhor amigo dela, estava sendo acusado de coisas que ele nunca fez. Porque Jesus nunca pecou. Jesus nunca. Ele foi acusado, mas sem ter pecado. A dor, eu vou até citar um pouco da Stephanie, que perdeu um amigo há pouco tempo, né? Que é uma dor. Mas quanto mais a de Jesus, ele morreu porque pecador, né? Eu não sei se ele estava seguindo o Senhor ou não. Mas eu vejo assim, a dor de Maria Madalena foi intensa, porque sabendo que uma pessoa como Jesus, que nunca pecou, estava sendo massacrado, né? Estava sendo açoitado. Você imagina essa dor que Jesus sofreu por cada um de nós, porque nós sabemos disso. Mas será que nós usamos isso no dia a dia? Será que nós lembramos, ou é só na Páscoa que a gente usa? Que a gente lembra que Jesus morreu, né? Como aí fora, né? Só lembra de Jesus na Páscoa, né? Prepara cenário para teatro, né? Fazem tantas coisas, mas só naquele dia, só no domingo e depois, no dia a dia. Será que todos os dias você lembra do sacrifício que Jesus fez? De que ele é seu amigo, que ele está junto com você? A Maria Madalena, ela sentia isso aqui, que ela estava com Jesus, sentindo as dores que ele sentia. Como ela não sabia, né, de Jesus, desse plano que só Deus sabia. Só Deus sabia do plano que Jesus tinha aqui na terra. Mas Maria Madalena, eu pesquisei um pouquinho, eu vi que entre as mulheres, ela era a mulher que assistiu à morte de Cristo, é a mulher que viu Nicodemos e José de Arimateia tirarem o corpo já morto de Jesus da cruz. Ela é a mulher que viu envolver o Senhor morto em mirra e aloés. É a mulher que viu o sepulcro do Senhor ser fechado com uma grande pedra. Uma mulher. E os discípulos? Eram 12. Uma mulher estava perto de Jesus ali. E a Maria, ela estava perdendo de uma forma muito cruel, né, a morte de Jesus. Ela estava perdendo seu Salvador, seu Senhor, seu amigo, de uma forma que eu acho que não é cruel, não existe palavra. A morte do Senhor foi realmente por amor a cada uma de nós. Alguém teria coragem de fazer o que Jesus fez? Ninguém. Mas Jesus teve, sabendo que cada uma de nós aqui hoje de fazer o que Jesus fez? Ninguém. Mas Jesus teve, sabendo que cada uma de nós aqui hoje
sermos pecadoras, né? Fomos pecadoras, estamos no caminho dele, mas será que ele tem uma gratidão? Será que nós temos essa gratidão? Como Jesus passou naquela cruz, será que nós temos esse amor verdadeiro que Jesus colocou naquela cruz? Eu vou usar umas palavras que a Nalva colocou ontem na intercessão. Será que vivemos verdadeiramente o amor dele? Eu vou um pouquinho mais além. Será que realmente amamos Jesus? Será que verdadeiramente amamos Jesus? O quanto nós amamos Jesus? No dia a dia, como eu falei, só quando a gente levanta, só quando a gente vai dormir, cada segundo da nossa vida. Eu queria ler uma passagem. Lê para mim, Bia, por favor. Ela está em João 20. João 20, de 10 a 18. João 20, de 10 a 18. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhes: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes: Tiraram meu Senhor, e não sei onde puseram. Ao dizer isto, voltou-se para trás e viu ali Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Maria. Ela, virando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o Pai, e vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: Viu o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. Amém. Será que essa alegria que ela sentiu é a mesma que eu e você sentimos por sabermos que o nosso Jesus, nosso Redentor vive? Vocês podem sentir essa alegria? Eu fico imaginando a Maria do lado ali, né? Sentada, achando, né, que Jesus tinha um amigo dela que estava morto. E quando ela ouve a voz dele, né? Porque ao amigo a gente ouve a voz, né? Jesus, nós ouvimos a voz dele. E quando ela ouviu a voz dele, a alegria dela, nossa, Jesus está do meu lado, Jesus não morreu. Nós sentimos isso todos os dias. Eu tenho me cobrado também, porque sempre passa pela gente primeiro, né? Quando você vai fazer uma palavra, alguma coisa, primeiro o Senhor fala com a gente. Eu tenho me cobrado, eu falei: Jesus, eu tenho procurado buscar mais a presença do Senhor, eu tenho pedido, e eu sei que nós estamos nos dias, né, de grandes problemas, grandes tribulações, mas nós temos buscado a presença de Jesus todos os dias, temos sentido ele como um amigo. Será que ele é amigo? Ou é só pessoa que você pede e quer receber alguma coisa? Será que você pode sentir Jesus nas horas tristes, nas horas que
queria alguma coisa, você precisava de alguma coisa, você está doente. Nessa hora, você pode sentir Jesus do seu lado, como seu amigo. A gente se cobra, eu me cobro. E eu falo, Senhor, eu quero continuar cada dia mais me cobrando, porque é isso que Jesus quer, né? Que cada dia mais a gente busca a presença dele e Jesus, eu estou fazendo certo? É isso que o Senhor quer de mim? Se não for isso, Senhor, eu não quero fazer. Eu tenho questionado o Senhor de algumas coisas que eu sei que o Senhor tem preparado para mim. Aí eu falo, Senhor, eu estava assim resistindo a muitas coisas há uns tempo atrás, e o Senhor deu algumas promessas que o Senhor tem, mas o nosso coração, né, nunca quer aquilo. A gente quer sempre estar acomodada, né? E esse dia eu tenho falado com o Senhor. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Se é isso que o Senhor quer para mim, eis-me aqui. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua vontade. Porque a minha vontade, né, a tua vontade é melhor que a minha. Eu quero melhor, mas o Senhor quer mais ainda. O melhor para mim não é o que eu quero. O melhor para mim é o que o Senhor quer. A cada dia eu tenho perguntado isso. E com a vida de Maria Madalena, eu estudando, eu comecei a perguntar para mim, Senhor, será que é isso que o Senhor quer de mim? Se eu quero ser, eu quero buscar mais a tua presença, eu quero ter mais intimidade, eu quero buscar aquilo que o Senhor quer para mim, mesmo muitas coisas eu não querendo. Isso é difícil, né? Acho que nós como mulheres também, né, nós temos um coração, né? O Senhor fala para nós, um coração mais chegado, né? Mais, como posso dizer assim? Mais amável, né? Mais amoroso, né? Vamos dizer, com mais amor, né? Diferente. E eu tenho perguntado para o Senhor, Senhor, eu tenho correspondido àquilo que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer de mim? Acho que cada uma de vocês, né, se nunca fizeram essa pergunta para o Senhor, né, começa a fazer. Porque nós ficamos parados, né? Aí estou na casa do Senhor, estou servindo o Senhor, né? Faço isso, faz aquilo. Mas isso é intimidade para o Senhor. Você está fazendo como uma obrigação, como para os outros verem? Ou você está fazendo para a glória de Deus? E a nossa vida, no nosso dia a dia, é um pedacinho, eu vejo assim, como se fosse começando um pedacinho do que nós vamos passar na presença de Deus. Se a gente não viver aqui na terra, esse pedacinho, né, do céu, um pedacinho do céu, né? Porque o céu deve ser, né, assim, maravilhoso, né? Mas esse pedacinho do céu nós temos que começar a viver aqui, a cada dia. Mas para viver a cada dia, nós temos que ter mais intimidade com o Senhor. Nós temos que ser mais amiga do Senhor, buscar mais a presença dEle. A Maria Madalena, quando Jesus estava sendo crucificado ali, ela estava junto dele, do lado dele ali, né? Como eu falei, ela ficou até o último minuto, né? O último respiro do Senhor, ela estava ali nos pés da cruz. Ela serviu a Jesus, né? Até no último minuto ali. É isso que nós temos que fazer no dia a dia. Será que nós temos nos prostrado junto à cruz? Como eu falei, né? Não é só a Páscoa, né? É no dia a dia nós temos que estar prostrado aos pés do Senhor, buscando a presença dEle, amando Ele, servindo Ele, sem querer nada em troca. Porque muitas pessoas pedem as coisas para Deus querendo alguma coisa em troca. Eu conheço muitas pessoas que, né, deixaram de servir o Senhor porque o Senhor não
não deu aquilo que ela queria. O Senhor é dono do mundo, Ele dá o que Ele quer para quem Ele quer, na hora que Ele quer. Né? Nós temos aqui para servir. Nós não temos que ficar esperando o que a gente quer na bandeja. Eu já cresci. Né? A gente quer a bênção na bandeja ali na hora dela, na hora que ela quer, no momento que ela quer, mas o Senhor não quer. Se Ele não quer te dar a bênção para você, Ele nunca vai te dar. Se você não for merecedora do amor dele. E a Maria Madalena, quando ela foi anunciar, né, que eu aqui no final, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Alguém aqui tem feito isso? Sinceridade, a gente pode falar. Eu estou pregando aqui, mas nós estamos abertos para falar, para dar um bom testemunho. Vocês têm anunciado a palavra de Deus? E eu falo, Senhor, às vezes eu estou em falta. Eu falei para o Senhor, eu preciso, eu por estar em casa, sem trabalhar, eu me cobro muito também, né? Porque eu não vejo muitas pessoas, eu não tenho contato, mas isso não justifica. Quando você sai para algum lugar, você vai no médico, você vai em algum lugar, né? Sempre tem oportunidade. As pessoas têm que ver em você um brilho diferente, algo diferente, né? E essa hora que a pessoa pergunta esse brilho diferente que você tem diferente, essa é a hora de você falar de Jesus, você falar do amor dele. E muitas pessoas, mas aqui tem lugar, não existe. Todo lugar é lugar de falar do Senhor. Eu sei que no trabalho, é lógico, né? Tem os momentos certos, mas sempre, quando você for pedir para o Senhor, Ele vai te dar uma oportunidade. Na hora do almoço, na hora que estiver saindo. Isso serve para a escola também, né? Onde nós estivermos, temos que dar testemunho da nossa vida. Que as pessoas não vão saber que você é crente porque viu você no vídeo do Evangelho de Poder lá. Nossa, a Karen lá. Não sabia que a Karen era crente, né? Pega os vídeos, né? Que o apóstolo posta. As pessoas, nossa, olha aquela pessoa lá, não sabia. Nossa, ela é tão diferente, né? Eu conheço ela, mas será que ela é desse jeito mesmo na igreja? Será que ela anda do jeito que ela anda, né? Aqui na rua? Será que ela se veste do mesmo jeito que ela está andando, trabalhando, estudando? Eu me policio muito na hora de vestir também. Porque às vezes você acha que aquela roupa está boa para você, né? Estou bem assim. Mas você olha no espelho, Jesus fala para você. Você tem que incomodar. Eu, além de Jesus, eu tenho marido para falar também, então bom, né, Lana? Eu vou vestir a roupa, às vezes assim, eu olho, aí eu vou, mostro para ele, né? O esposo está bem? Está marcando? Está aparecendo? Ele, não, está assim, está certo, pode ir, né? Mas isso né, pedir orientação para o Senhor. Quem tem marido, glória a Deus, né? Mas quem não tem, o Espírito Santo tem. Ontem mesmo eu queria colocar uma blusa, mas essa blusa eu colocasse com uma calça, se eu abaixasse a blusa, né? Aparecia, né? Aí eu pensei com o Senhor, e às vezes a gente começa a murmurar nessa hora. A gente começa a falar, nossa, eu não tenho roupa. Será que Maria Madalena tinha roupa? Ela estava preocupada com a roupa que ela tinha? Ela não estava preocupada, pelo que nós entendemos aqui, ela era uma mulher humilde, simples. Ela não se importou se ela estava bem, né? Vamos dizer assim, ela estava com a roupa decente e ela estava seguindo Jesus. E às vezes nós questionamos, né? Nossa, eu não tenho roupa para ir na casa de Jesus, né? É coisa de mulher, né? Mulher é assim mesmo, né? Não é que a gente não tem, a gente não tem uma roupa nova, né? A gente não tem aquela que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas você tem. Você tem a roupa. Fala assim, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda a encontrar a roupa perfeita para ir na sua casa hoje. E eu passei por isso ontem, gente. Eu estou falando, mas eu passei por isso ontem. Eu tirei um monte de roupa, eu joguei tudo em cima da cama. Eu comecei a jogar, falei, essa não dá. Comecei a ficar nervosa. Eu falei assim, pera um pouquinho.
pouquinho aí, né? Eu tenho um monte de roupa, Senhor. Eu não tenho do jeito que eu quero, né? Bonita, nova, mas eu tenho. Aí o Senhor foi me iluminando lá, que eu consegui, né? Aquela blusa que eu queria, eu coloquei. Aí consegui a calça para colocar com aquela blusa ali. Porque às vezes a gente fica, né? Irado, nervoso. Porque nós queremos nos apresentar para o Senhor. Né? É coisa de mulher mesmo, coisa, né? Nós queremos estar sempre bem vestida, né? Para o nosso amigo, né? Para o nosso Senhor. Eu sou assim, eu sempre compro roupa. O primeiro lugar que eu venho é na igreja, na casa do Senhor. Eu não sei se vocês fazem isso. Eu sou assim. Antes de vestir em qualquer lugar, eu venho na casa do Senhor. Eu não sei, isso há muito tempo que eu faço isso. O Senhor sempre me cobra isso aí. Eu compro uma roupa para determinada ocasião, mas antes eu vou usar na casa do Senhor. O Senhor vai vir primeiro, o Senhor já viu, né? Mas eu vou oferecer para Ele aquela roupa primeiro. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Porque foi Ele que me deu aquela roupa. Né? E é isso que nós temos que pensar. E Maria Madalena não estava preocupada com isso aqui. Ela estava servindo o Senhor do jeito que ela estava. Simples, humilde. Ela não queria saber. Eu creio que ela devia ter uma roupa assim, por dizer que ela era uma pessoa miserável. Não digo ser miserável, né? Que essa palavra é muito forte. Mas uma pessoa muito humilde. Embora na Bíblia falam muitas coisas, né? De Maria Madalena, em outras passagens, citando que talvez seja Maria Madalena, mas eu creio que não seja, né? Porque o mundo fala muita coisa, né? As pessoas falam, mas eu vi uma pessoa que tão grata como o Senhor, que queria andar, que queria Jesus como amigo dela. Não pode ser a mesma pessoa, né? Que tem, as pessoas dizem que tem outras passagens da Bíblia que era essa mulher, né? Eu não creio, eu creio que realmente quando ela abriu o coração dela, que ela resolveu seguir, resolveu amar o Senhor, né, do jeito que ela era, Jesus transformou a vida dela. É como transformou a vida de cada uma de nós. E tem transformado a cada dia, né, e pedir para o Senhor a cada dia nos transformar e nos usar a cada dia para levar a palavra dele. Maria, ela continuou, né, mesmo depois que Jesus ressuscitou, Jesus que ela viu, Jesus, ela continuou falando do amor de Jesus, continuou falando do amor que Jesus deu para ela, que Jesus libertou a vida dela, né? Que Jesus não está morto, que Jesus ressuscitou, né? Que nós estamos comemorando, né? Nós estamos comemorando a morte, nós estamos comemorando a vida, que Jesus está vivo, né? Embora muitas pessoas, né, comemoram no domingo, né? Jesus ressuscitou, né? Aquela coisa de, né? Mas no coração dessas pessoas, será que é só no domingo de Páscoa que ela lembra que Jesus está vivo, que ele ressuscitou? É um ritual? Jesus não é um ritual. Jesus é o nosso amigo, Jesus é a nossa vida, né? Nós eu quero estar com Jesus, né? Quando Jesus voltar, quando ele vier buscar a noiva dele. Se a gente estiver morto, vamos ressuscitar. Se não tiver, Jesus vai, né, nos levar, vai, né, levar junto com Ele para os ares, para encontrar com Ele nos ares, para buscar a igreja dele. Será que está preparada para isso? Jesus está na porta, Jesus está voltando. Tantas coisas que nós temos visto, tudo que está acontecendo no mundo, Jesus está voltando. Você está se preparando? Você está preparada? Como Maria estava? Ela ficou do lado de Jesus até o último segundo. No dia seguinte, né, de Jesus, ela estava do lado ali, esperando o amigo dela, esperando Jesus voltar para ela. É o que nós estamos esperando, é o nosso amigo voltar. Jesus está voltando. Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, né? E vai voltar para buscar cada um de nós, buscar a igreja dele. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos preparadas. Aí eu pergunto novamente para vocês, aquela pergunta que eu fiz lá no início: Jesus é seu amigo? Você é amiga de Jesus? Você pode questionar, você pode
perguntar a isso, eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu vou fazer uma oração. Eu queria que vocês meditassem, né, em tudo que foi falado, o que o Senhor é para você. Se você é a noiva de Jesus, Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque, ó Senhor, o Senhor está vivo. O Senhor está vivo em cada coração nosso, Senhor. Te louvo, Senhor. Te louvo por tudo isso, porque o Senhor é o meu amigo, Jesus. Obrigada, obrigada pela tua morte naquela cruz. Obrigada por ser o meu amigo em todos os dias, Senhor. Obrigada por estar junto comigo, por estar junto com cada irmã aqui nesta noite, Senhor. Eu te louvo, Senhor, te agradeço. Amém, irmãs? Fecha os olhos, vamos meditar um pouquinho nesse louvor. Eu posso sentir